Combate ao roubo de carros de luxo. Polícia Civil desarticula um dos maiores grupos criminosos especializados nesse tipo de crime de todo o país. Mais de meia tonelada de drogas. Em 4 ocorrências, Polícia Rodoviária Federal tira de circulação 660 quilos de maconha e skunk. Os cuidados com as compras online. Pesquisa aponta que quase a metade dos consumidores abandonou uma compra por não confiar no site ou aplicativo. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí encara a Ferroviária em Araraquara para se manter perto dos líderes da competição. O turismo fora da alta temporada. Nossos repórteres mostram os encantos de Rancho Queimado, cidade que oferece uma série de opções para quem busca turismo de qualidade em meio à natureza. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com uma série de operações policiais que marcaram esta quinta-feira em Santa Catarina. Uma das ações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, desarticulou um grupo especializado em roubo de carros de luxo. 9 pessoas foram presas. A quadrilha investigada é considerada a maior do país em roubo de veículos de luxo. O principal alvo dos criminosos estava em caminhonetes, receptadas e alteradas, depois levadas para o Chile, Argentina e Paraguai. Veículos, principalmente caminhonetes Hilux, eram subtraídas aqui em Santa Catarina, em outras unidades da Federação. São Paulo e Rio de Janeiro também há elementos de informação de subtração desses carros nesses estados, e levados principalmente para a Argentina, Chile e Paraguai, onde eles eram adulterados, né, não raras vezes desmontados, e também, dependendo do tipo de interesse de receptadores, voltavam ao mercado nacional adulterados, né, mas rodando como se legalizados estivessem. Em Santa Catarina foram cumpridos mandados em Balneário Camboriú e Canoinhas. E de forma simultânea, a ação também foi realizada em Minas Gerais, no Paraná e na Bahia. Ao todo, foram efetuados 26 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. 8 pessoas foram presas, 4 no estado catarinense e outras 4 em Minas Gerais. Alguns deles eram baseados aqui, né? Tanto que 2 prisões das 9 cumpridas foram aqui em Santa Catarina. Um desses indivíduos, inclusive, conduzido já egresso do sistema prisional pelo mesmo tipo de crime, né? Estava usando tornozeleira eletrônica quando foi preso esta manhã. Um dos indivíduos que está foragido, né? Segundo elementos de informação que constam do inquérito policial, é um dos líderes da quadrilha, né? E tido como um dos maiores ladrões de carros do país, né? Ele está com mandado de prisão expedido e a nossa expectativa é que a gente possa encontrá-lo e prendê-lo também nos próximos dias. A polícia realizou o bloqueio de 6 milhões de reais em patrimônio da quadrilha. As investigações continuam. Outra ação da DEIC foi a segunda fase da Operação Tolerância Zero, que busca prender envolvidos nos atentados ocorridos em outubro do ano passado, aqui na capital e na região metropolitana. 5 pessoas foram presas. Agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. Entre os presos estão lideranças da organização criminosa que promoveu os ataques no dia 19 de outubro de 2024 na Grande Florianópolis. Na ocasião, uma briga entre facções, com um dos grupos tentando invadir uma comunidade do norte da ilha, na capital, desencadeou uma onda de violência, com bloqueio de vias públicas por meio de roubo e incêndio de veículos, além de ataques a tiros contra as forças de segurança. E policiais federais e fiscais da Receita Federal desarticularam um esquema milionário de descaminho de equipamentos de georreferenciamento agrícola. Foi o resultado da Operação Fronte Agro, que cumpriu 18 mandados de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Nova Candelária, Itaqui, Horizontina e Carazinho, em Roncador, no Paraná, em Cuiabá, Primavera do Leste e Canarana, no Mato Grosso, e em Itajaí, litoral norte catarinense. De acordo com as investigações, o grupo criminoso internalizava os equipamentos, criava empresas de fachada para lavar dinheiro, receptava os bens e usava documentação irregular para ocultar a origem ilícita das mercadorias. Ninguém foi preso.
Duas ações do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpriram mandados em Santa Catarina nesta quinta-feira. No total, 2 pessoas foram presas. Uma operação do GAECO paranaense com o apoio de integrantes de Santa Catarina cumpriu 2 mandados de prisão temporária, 8 de busca pessoal e 11 de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Barracão e Pranchita e também em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense. De acordo com as investigações, policiais militares do pelotão de Barracão atuavam em conluio com empresários da região para cobrar valores de pessoas envolvidas com contrabando e descaminho de produtos da Argentina. Quem pagava a propina não tinha a carga apreendida e era informado de eventuais operações policiais. Até o momento, apuramos que, de fato, esses policiais estavam envolvidos com contrabandistas e pessoas que fazem descaminho aqui na região. Também comprovamos essa situação de que eles avisavam particularmente essas pessoas para que não atuassem em determinado dia ou pegassem outras rotas para que não fossem pegos por outras equipes policiais. E então hoje deflagramos essa operação, onde os 2 foram presos temporariamente, inicialmente pelo prazo de 5 dias, podendo haver aí uma prorrogação por mais 5 dias, a depender do juízo, e recolhemos aparelhos celulares, documentos e outros elementos que serão muito importantes ao deslinde da investigação. Já o GAECO catarinense deflagrou uma ação como desdobramento da 4ª fase da Operação Sodalitas Finis. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. O homem preso é integrante da mesma organização criminosa investigada nas fases anteriores. A 4ª fase da Sodalitas Finis, deflagrada em fevereiro deste ano, já cumpriu 70 mandados de busca e apreensão e 49 de prisão preventiva. Em todas as 4 fases, quase 100 pessoas já foram condenadas por envolvimento em uma das maiores organizações criminosas do estado. 4 ocorrências resultaram na apreensão de 660 quilos de maconha e skunk entre terça e quarta-feira em diferentes trechos das BRs 101 e 282 em Santa Catarina. A primeira apreensão ocorreu na terça-feira na BR-282 em Chapecó, no oeste do estado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 156 quilos de maconha no porta-malas de um carro com sinais de adulteração. O motorista não tinha habilitação e possuía um mandado de prisão em aberto. Nesta quarta-feira, outro carro foi abordado na mesma rodovia, só que em Maravilha, extremo oeste. No entanto, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu por 3 rodovias diferentes. Durante a fuga, o carro caiu em uma ribanceira e bateu em uma árvore. O motorista fugiu para uma área de mata. Uma adolescente foi apreendida. Foram localizados 266 quilos de maconha e 15,5 quilos de skunk. Poucas horas depois, um carro foi abordado no congestionamento da BR-101 em Navegantes, litoral norte, com 134 quilos de maconha, 3 quilos de skunk, além de anabolizantes. O motorista de 30 anos teve que ser contido porque resistiu à prisão. A 4ª apreensão ocorreu na mesma BR-101 em Joinville. Após fiscalização de rotina, a polícia apreendeu 108,5 quilos de maconha, escondidos no porta-malas de um carro que seguia de Guaraciaba, no Paraná, para o litoral catarinense. O motorista disse que não sabia o destino final da carga e que seria informado ao longo da viagem. E 3 pessoas morreram em 2 acidentes nas rodovias do estado entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Veja. Um casal morreu em um acidente no contorno sul em Garuva, no norte do estado, na noite desta quarta-feira. Leocádio de Miranda, de 73 anos de idade, e a esposa Maria Madalena de Miranda, de 59 anos, eram frequentadores da Assembleia de Deus. Na volta para casa, após um culto, o carro em que estavam bateu de frente em um caminhão por volta das 9 horas da noite. O casal ficou preso às ferragens e foi desencarcerado já sem vida pelos bombeiros. Após o acidente, o caminhão teve um princípio de incêndio na parte inferior da carroceria. O motorista teve apenas ferimentos leves. Na manhã desta quinta-feira, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após um acidente na SC 114, na localidade conhecida como Curva da Serrinha. A batida envolveu um carro que seguia no sentido Lages e um guincho que transportava 3 veículos no sentido São Joaquim. O motorista do carro perdeu o controle do veículo na curva e invadiu a pista contrária. O carro foi atingido lateralmente pelo guincho. A mulher morreu na hora. O homem teve graves fraturas nas pernas e foi levado para o hospital.
A seguir no Band Cidade, Santa Catarina atinge o maior total de carnes exportadas para o primeiro quadrimestre do ano em quase 3 décadas. Daqui a pouco as informações. E veja também, mais de 80% dos brasileiros mantêm rotina de compras online, mas a insegurança no digital ainda preocupa. Os detalhes na sequência, eu volto já já. De volta com o Band Cidade, uma pesquisa feita pela Serasa Experian apontou que 8 em cada 10 consumidores brasileiros mantêm uma rotina de compras online. Só que a insegurança no digital, essa ainda preocupa. É a praticidade que motiva a Bruna a comprar online. Por mês, ela faz pelo menos 3 compras via internet. Apesar da experiência no e-commerce, ela já teve os dados roubados. Nesse site que eu fui fazer, eles acabaram clonando os números do meu cartão, né? E aí, logo após, eles tentaram efetuar várias compras nesse meu cartão pelo site online, né? E aí eu recebi as notificações e aí eu acabei bloqueando o cartão, né? Temporariamente, para eles não poderem efetuar a compra. Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian aponta que 82% dos consumidores realizam pelo menos uma compra online por mês. Assim como a Bruna, as mulheres são a maioria dos consumidores online. Apesar desse número significativo de brasileiros que já estão acostumados a lidar com o comércio eletrônico, o mesmo levantamento mostra que quase a metade dos entrevistados já deixou de finalizar um pedido por não confiar no site ou aplicativo. Os golpes mais comuns são justamente os relacionados ao roubo de dados. Os principais tipos de fraude eles estão relacionados com o que nós chamamos de phishing, que é esse envio de qualquer mensageria, seja SMS, e-mail ou qualquer outro canal, em que o fraudador, uma vez que ele te manda um link, ou com uma oferta muito interessante, ou com uma abordagem de recompensa, a pessoa informa os dados dela ali e o fraudador consegue obter informações do titular, e a partir daí ele vai tentar fraudar. Esse advogado especialista em direito digital afirma que as empresas até podem ser responsabilizadas, mas que isso depende de cada caso. Quando o golpe acontece dentro do ambiente de controle, seja ele virtual ou físico, né, daquela pessoa da empresa, ela vai se tornar responsável, seja pela teoria do risco da atividade, né, seja pelo dever de manter a segurança das informações do cliente, ou seja, os dados da conta bancária, por exemplo, os seus dados do cartão de crédito, são dados pessoais. Para evitar cair em golpes, é importante ficar atento às recomendações. Tudo que você faz hoje online, faça com calma. Verifique no caso de e-commerce. Se o site é um site confiável, existe hoje vários sites de verificação para isso. A Bruna também já toma várias precauções depois de ter os dados roubados. Porque tem muitos sites que parecem ser muito reais, mas não são. Às vezes a questão de uma barra ali ou um W, querendo ou não, gera uma dúvida na gente e aí é muito bom a gente estar sempre atento nisso. Bom, em nosso giro mensal pelos indicadores da economia, vamos falar agora das vendas do varejo, que registraram alta em março deste ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ao telão para conferir as informações. O varejo ampliado catarinense, em março, registrou uma alta de 2% na comparação com o mês de fevereiro. Foi mais ou menos a mesma que a nacional, que ficou ali em 1,9%. Dos estados que tiveram crescimento, foi o 5º maior percentual. Em relação a março do ano passado, alta de 5,8%. Essa foi a 4ª melhor entre os estados do país. No acumulado do primeiro trimestre do ano, alta de 6,4%, a 3ª melhor do país, atrás apenas do Amapá e do Rio Grande do Sul. E nos últimos 12 meses até março, o varejo ampliado acumula alta de 7,7%. Bom, no recorte por setores, o varejo ampliado registrou altas em todas as regiões, em todos os subsetores, no primeiro trimestre do ano. As áreas que mais cresceram foram os artigos de uso pessoal, 17,2%, tecidos e vestuário, 9,9%, materiais de construção, 9,7%, veículos, 9,1% e móveis e eletrodomésticos, 7%. O varejo ampliado, ele inclui todos os setores do varejo tradicional e ainda os veículos, os materiais de construção e também os atacadistas de alimentos.
Vamos em frente com o Band Cidade para falar que a missão catarinense aos Estados Unidos, daqui a pouco essa reportagem, né? Na verdade, a gente vai falar dos números expressivos na exportação de carnes nos primeiros 4 meses do ano. Foi o melhor desempenho que Santa Catarina teve nos últimos 28 anos para o período. Veja. Entre janeiro e abril, o estado exportou 677.600 toneladas de carnes, com faturamento de 1 bilhão e 470 milhões de dólares. Os números representam uma alta de 7,3% em volume e de 16,2% em receita, na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Ainda nesse ano, acompanhando o governador Jorginho Mello, nós faremos uma visita técnica ao Japão. Uma visita também com o intuito de aumentar a nossa presença naquele mercado desse país, que é o maior cliente de carnes catarinenses desde 1998, com foco em agregar valor e tornarmos cada vez mais competitivos. Os resultados consolidam Santa Catarina como um dos principais exportadores de carnes do país. Destaque para a carne de frango, que chegou a 415.300 toneladas exportadas entre janeiro e abril, e a carne suína, que bateu recorde, com 240.300 toneladas vendidas para o exterior. A missão catarinense aos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a comitiva liderada pelo governador Jorginho Mello teve encontros com gigantes do setor de tecnologia do país norte-americano. Acompanhe. Durante a tarde, a comitiva catarinense visitou o escritório do Google em Nova York. Na pauta, aplicações da inteligência artificial no setor público. O governador Jorginho Mello conheceu inovações e soluções tecnológicas com potencial para melhorar o serviço público aos catarinenses. Santa Catarina como um estado tecnológico, como um estado que tem condições realmente de evoluir cada vez mais rápido na tecnologia, seja na biotecnologia, na inteligência artificial, estará presente em todos esses pontos. Outro compromisso ocorreu na capital federal, Washington. O governador e a comitiva cumpriram a agenda com o Banco Mundial e a International Finance Corporation. No centro das discussões, oportunidades de concessões em áreas como portos, aeroportos e rodovias. Já com o Banco Mundial, a comitiva discutiu projetos como o SC Rural 2, que busca 120 milhões de dólares em financiamento para inovação no campo, e o projeto Santa Catarina Resiliente e Protegida, que prevê outros 120 milhões de dólares para obras de contenção e gestão de riscos. Na infraestrutura, o programa Estrada Boa prevê 300 milhões de dólares para a conservação e recuperação de rodovias. Nesta sexta-feira, está prevista uma reunião com a embaixadora brasileira na capital norte-americana, Maria Luísa Ribeiro Viotti. O retorno da delegação ao estado está previsto para o próximo domingo. E a seguir por aqui, pelo segundo ano consecutivo, Santa Catarina reduz o desmatamento, de acordo com os dados do projeto MAP Biomas. Tem também o esporte, com o Avaí em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja ainda, nossos repórteres mostram um pouco dos encantos de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, cidade que oferece uma série de atrativos para turistas nessa época do ano. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Pelo segundo ano consecutivo, Santa Catarina reduziu o desmatamento. Os dados são de um relatório anual formulado pelo projeto MAP Biomas. De acordo com o relatório anual do desmatamento no Brasil, em 2024, Santa Catarina desmatou uma área de 453.400 hectares. O número é 40% menor do que os 754.900 hectares desmatados em 2024. Dos 22 estados que apresentaram redução na área desmatada, Santa Catarina teve a 14ª maior redução. Em Santa Catarina, o principal bioma é a Mata Atlântica. O estado possui uma das maiores áreas remanescentes de Mata Atlântica, com 38% da floresta nativa do bioma. Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje a 8ª rodada da competição. O Avaí entra em campo logo mais para encarar a Ferroviária fora de casa. Para o confronto com os paulistas, o técnico Jair Ventura vai ter um retorno importante ao time titular. O lateral esquerdo Mário Sérgio deve voltar ao time após cumprir suspensão. Por outro lado, o atacante Aleph Manga está fora, após ter recebido o 3º cartão amarelo. Igor deve ser o substituto e formar o ataque ao lado de Kleber. O volante Barreto, em transição após lesão, também é desfalque. O Avaí vem de uma derrota e um empate nas 2 últimas partidas pela Série B e precisa vencer para se manter próximo dos líderes. Ferroviária e Avaí se enfrentam hoje, às 9h35 da noite, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo.
Olha só, o inverno está cada vez mais próximo e para quem acha que Santa Catarina só se destaca pelas praias no verão, o estado tem uma vasta gama de opções para quem quer turistar nesta época do ano. Um dos destinos bastante procurados está a pouco mais de 1 hora aqui da capital. É Rancho Queimado, na região metropolitana, cidade que tem uma série de atrativos para encantar os visitantes. Veja comigo. A 1 hora de Florianópolis, no alto da Serra Catarinense, fica Rancho Queimado. Cidade que encanta com paisagens de tirar o fôlego. Conhecida como a capital catarinense do morango, a cidade oferece experiências únicas, como o Colhe e Pague, onde visitantes podem saborear o fruto direto do pé, em propriedades com estufas de morango. Uma experiência única, né? Porque às vezes você planta em casa vários pezinhos de morango, mas você tem que dividir com os passarinhos, né? E aqui tu tens a oportunidade de colher um belo morango, né? Olha só a coisa mais linda, né? Vermelhinhos do jeito que a gente gosta. No distrito de Taquaras, a tradição ganha sabor e muita festa. É onde acontece a famosa Festa do Morango, com atrações culturais, produtos artesanais e aquele gostinho da roça. A gente é uma cidade muito pequena e charmosa, né? A gente tem alguns cafés coloniais aqui, onde a gente tem aquele café colonial familiar, gostoso, que tu sente que ele é feito com amor, com carinho. Fora o nosso Escola e Pague de morango e também o nosso Mirante, que é um grande atrativo que a gente tem aqui na Boa Vista. E por aqui também a antiga residência de verão do governador Hercílio Luz. A Casa de Campo, centenária, cheia de memórias e histórias, virou museu. O local passou por várias manutenções, tudo para garantir as características do passado. A Casa de Campo hoje é um grande patrimônio cultural do município de Rancho Queimado. Ela tem uma representatividade muito grande em razão não só de manter as suas tradições germânicas, que é a etnia principal aqui do município de Rancho Queimado, mas também tem trazido muito os visitantes e turistas para cá. Um verdadeiro convite à mesa são os tradicionais cafés coloniais da cidade. Fartura, hospitalidade e receitas que resgatam a culinária alemã. A qualidade e tradição também marcam história com o Guaraná Pureza, produzido desde 1905 em Rancho Queimado. E com o processo todo proveniente das nascentes preservadas de Rancho Queimado, a cervejaria única ficou reconhecida internacionalmente como a melhor Catarina Sour do mundo. Com pouco mais de 3.000 habitantes, Rancho Queimado é o destino perfeito para quem busca tranquilidade, natureza e um doce gostinho da vida no campo. E é isso, ficamos por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.